Galera, seguinte, em meio à notícia de hoje de que o Neymar não participou do treino, sentiu dor na coxa e virou dúvida, e pro jogo de domingo contra o São Paulo, todo mundo só fala disso, né? Eu prefiro esperar essa situação, uma definição. Eu nem sei se essa definição vai acontecer amanhã. Não sei se ele vai ficar aquela dúvida até o dia do jogo, ele faz um teste, tenta e não sei o que. A gente não sabe qual é a situação atual, se vai ter alguma atualização do Santos com relação à participação ou não participação do Neymar no Clássico. Mas até a gente ter uma certeza sobre essa eventual lesão, a gravidade dela, quais são as circunstâncias, ele joga ou não joga, eu prefiro, por enquanto, esperar, deixar de comentar sobre isso para comentar, pelo menos nesse vídeo, sobre a informação do treino do Vojvoda, que o Lucas Mussetti soltou no canal dele, um treino de 3 horas, mas que não é só apenas um treino de 3 horas, mas é um treino de 3 horas que envolve o time, envolve a base e envolve os jogadores que não estão atuando. E isso me fez refletir sobre uma série de coisas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Não antes de, claro, se você está aqui nesse vídeo agora e não se lembrou de deixar o seu like, não se lembrou de se inscrever no canal, não se lembrou de ativar o sininho, não se lembrou de comentar, de deixar o hype, faça isso. Que é importante sempre a gente avisar. Eu vejo nas lives que eu faço no Futebotec, eu vejo às vezes que tem 1000 pessoas assistindo, 200 likes. Aí eu falo, gente, vocês não deram like. Parece um monte de like de uma vez, porque eu sei que muita gente mesmo se esquece. Então, por isso que a gente fica meio chato, assim, lembrando todo o vídeo. Não sou só eu, todo mundo que produz conteúdo aqui pro YouTube, porque de fato as pessoas se esquecem. Se vocês puderem compartilhar, fazer todos os processos aí que ajudam esse canal, eu só posso agradecer. Tô perto de anunciar mais 2 novos patrocinadores para esse canal, isso são graças a vocês, tá? Um eu ia até anunciar hoje, mas a arte não ficou pronta, e o outro eu devo anunciar na live pós-jogo. Patrocinadores muito legais que estão acreditando no meu trabalho, não só aqui, mas como lá no Futeboteco também. E uma fase bem legal que tem acontecido conosco por aqui. Então eu só posso ficar muito feliz, já já vocês vão ficar sabendo. Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar é contextualizar para quem não viu o vídeo do Mussetti ou não leu essa notícia, enfim. Ele contou que o treinamento de ontem teve uma longa duração e que foi preciso até acender os refletores no CT Rei Pelé, porque ele começou a invadir à noite. Ele durou por volta de 3 horas e que depois que os jogadores que fizeram o treino tático ali do time principal começaram a ser dispensados, o Vojvoda deu um treino para a galera da base que estava ali, não sei se estava como sparring no treino, não tenho essa informação, mas deu um treino para os moleques e deu um outro treino, pelo que eu entendi, para os outros jogadores aí já do profissional que às vezes não são tão relacionados, ficam ali um pouco mais escanteados. Mas isso mostra assim que o Vojvoda pode revolucionar o Santos. Por que eu falo isso? Por que o título é esse, etc e tal? E claro, eu sei que sou uma puta de uma empolgação, até mesmo das fontes que o próprio Mussetti revelou lá, que segundo eles estão bastante empolgadas com isso. Eu sei que isso é muito pouco pra gente se apegar a ponto de se iludir. Tem uma distância cabal. Mas ao mesmo tempo, gente, assim, o Santos é um lugar que há muitos anos ele tem uma gestão, e não é só incumbência da própria gestão do Marcelo, não foi só do Rueda, há muitos anos, né? Tenho pra mim de que desde que o Luiz Álvaro ele se acidenta, e desde que ele também, até um pouco, acidenta não, desde que ele se acomete em termos de saúde, e até um pouco atrás ali, depois que ele começa a brigar com algumas pessoas importantes daquela chapa, que, né, depois dos títulos veio muita ali para aquela gestão vaidade, coisa que não tinha antes. Dali em diante, até os dias atuais, o Santos nunca mais teve uma gestão que o clube mereça, né? De novo, a gente está tendo que aturar aí o Palmeiras atropelando na Libertadores. Se passar essa LDU que já venceu o São Paulo, a chance do Palmeiras fazer uma final é gigante. E se o Flamengo lá não chegar, o Palmeiras vai ganhar de novo. E vai ser o primeiro tetra brasileiro. Assim,
Um time que tinha uma Libertadores até 2020, né? E que a bola do Felipe Jonathan não entrou e o John ficou parado e o resto é história. Então, é um lugar, né, que se reestruturou em termos de financeiramente, claro, teve muitos patrocínios, teve o Allianz, teve uma série de possibilidades para tal, mas também, desculpa, teve um presidente como o Paulo Nobre que mirou no lugar certo, nas dívidas de curto prazo, de fazer o Palmeiras mais saudável financeiramente para se reestruturar e poder chegar no patamar que chegou. E o Palmeiras, hoje, a gente não pode se esquecer, ele briga com o Flamengo, mesmo arrecadando. Esse ano é uma coisa à parte, porque o Palmeiras vendeu Estevão, participou do Mundial, então o Palmeiras nesse primeiro semestre já arrecadou um bi 100, uma loucura. Mas olhando para os outros anos, a média, ele arrecada bem menos que o Flamengo. Ele precisa, para se equiparar, vender jogador. Então ele tem uma gestão que, se você for reparar, com relação ao Flamengo, o Flamengo se dá o luxo de contratar jogadores como o Jorginho, por exemplo, que é um jogador que o Flamengo não vai ter revenda. É um jogador que vai dar resultado esportivo. O Palmeiras não. O Palmeiras, se você olhar o perfil de contratação do Palmeiras, é o Flaco Lopes, que tem 20 e poucos anos. É o Vitor Roque, que tem 20 anos. É o Martinez, lá que tem 20 e poucos anos. Voltou da Europa, mas ainda pode sair. O Palmeiras compra o Richard Rios aqui no Guarani e vende ele, a maior venda do clube, sem contar jogadores da base. O Palmeiras forma muito bem, passou a investir pesadamente na base e atropelou a base do Santos. Atropelou. Tudo isso é gestão. Tudo isso é gestão do clube, a maneira como o clube é gerido até hoje. Então o Santos não tem nada disso. O Santos é um clube que não tem gestão nenhuma. Do que o Santos depende para poder angariar resultados esportivos superiores? Eu vi um vídeo esses dias do Vitor Canedo falando de um torcedor do Manchester United que fez uma promessa que só ia cortar o cabelo no dia que o Manchester United tivesse 5 ou 6 vitórias seguidas, algo assim. O cara tá há anos sem cortar o cabelo, tá parecendo uma Rapunzel, porque não acontece mais. E aí ele começou a olhar a última vez que os times brasileiros fizeram 5 ou 6, não sei se são 7, alguma coisa assim, um número expressivo de vitórias seguidas. A última vez que o Santos venceu 6 jogos seguidos foi em 2019, no comando do Sampaoli. Já faz aqui 6 anos que o Santos não vence 6 jogos seguidos. O Vasco, a última vez, foi em 2000, com Romário, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Felipe, Pedrinho, Viola e o Escambau da Madureira. Então, por que eu tô trazendo esse dado, né? Porque eu sei que a galera reclama muitas vezes que os vídeos são longos demais, mas eu gosto de fazer esses preâmbulos para a gente poder entender a situação. O que eu acredito? Como o Santos é um clube que não dá para acreditar na gestão, não dá para acreditar nas pessoas que estiveram lá e não dá para acreditar nas pessoas que estão lá hoje, o Santos fundamentalmente depende de certas figuras que extrapolam as 4 linhas para poder ter algum sucesso esportivo. Algumas por um pouco mais de tempo, outras por um pouco menos de tempo. O Santos teve sucesso esportivo nos últimos anos com 2 caras, né? Um foi já citado aqui, o Sampaoli, em 2019, embora o Santos não tenha vencido títulos aquele ano, foi um ano para lá de satisfatório, dado até mesmo as ambições que o Santos tinha, embora tenha investido aquele ano no elenco, mas as ambições que o Santos tinha para aquele ano não era de você jogar um campeonato brasileiro e ser vice-campeão, ficar na frente do Palmeiras, que já tinha investimento que tinha, etc e tal. Era o atual campeão brasileiro de 2018 com o Filipão. Então, foi um baita de um feito ali. E jogando muito bem, um futebol que fez com que a torcida do Santos se identificasse e peça o Sampaoli até hoje, né? Ele era o favorito de muitos torcedores quando o Santos demitiu o Kleber Xavier. Entre ele e o Vojvoda, muita gente preferia até mesmo o Sampaoli. Não é à toa. Depois do ano seguinte, num trabalho mais curto, o Cuca conseguiu criar ali um ambiente, uma redoma que era protegida de um externo, de uma diretoria caquética do Pérez, que devia salários, devia imagem, não tinha credibilidade com relação aos jogadores, etc. Tanto que o Cuca, naquele ano de 2020, ele que negociava muitas vezes pagamentos a partir de premiações, etc. E ele era chamado pelos jogadores como presidente.
Então ele fechou ali, pegou a chave do vestiário, trancou todo mundo e levou aquele time à final da Libertadores, e foi uma final definida no detalhe, né? Que ele também teve suas culpas, o desentendimento com o Marcos Rocha, teve também a questão da substituição, quando ele tira o Felipe Jonathan e coloca o Wellington Tim, e o gol sai justamente no cruzamento do Rony naquele setor do Wellington Tim, que nunca tinha jogado acho que 45 minutos só como profissional, e ele ali queimou a carreira desse jogador, que poderia ser, eu nem sei qual era a qualidade do Wellington Tim, mas ali ele acabou com a carreira do Wellington Tim. Então ele teve as suas culpas, mas também teve os seus méritos de fazer o Santos jogar diferente do que jogava em 19, era um jogo mais pragmático, de contra-ataque, mas que casava com o elenco que o Santos tinha. E o Vojvoda, eu acho que ele pode ser esse cara, só que a diferença do Vojvoda, tanto pro Cuca como pro Sampaoli, é que eu acredito que ele possa fazer uma revolução dentro de campo a ponto de o time performar acima do que a gestão sugere que esse time faria. Porém, um cara que tem diferente do Cuca, que é um cara que dura muito pouco nos trabalhos, e o Sampaoli, que é um cara extremamente explosivo, no Fortaleza ele mostrou, ficando 4 anos por lá, e também os porquês que ele vem para o Santos, a maneira como ele se conecta com o clube, mostra que se tiver esse sucesso esportivo que consiga driblar a falta de gestão, ele pode acabar eventualmente ficando muito mais tempo do que Cuca e Sampaoli ficaram, e com isso revolucionar o Santos. Eu falei aqui do Palmeiras, da gestão do Palmeiras, né, que é um departamento até curto, com Leila, Alexandre Barros, e aí já vai direto pro Abel. Claro, tem profissionais brilhantes ali, um clube que não se esqueceu de, como, por exemplo, João Paulo Sampaio, que investiu na base e que é um cara gênio da espécie nesse aspecto, de novo, botou a base do Santos para comer poeira com relação ao Palmeiras. É só você olhar as disputas de Campeonato Brasileiro, Sub-20, Sub-17, Paulista, todos os anos. Esse ano acabou, o Palmeiras acaba agora de ser campeão de novo brasileiro Sub-20. É uma base espetacular. Então tem, claro, muitos profissionais ali, muito competentes. Mas tem na figura do Abel um cara que deu um toque de Midas para tudo isso, né? Porque muitas vezes você tem a estrutura, você tem o investimento, você tem as boas práticas financeiras, mas difícil você encaixar um trabalho. E aí quando não encaixa o trabalho, você começa a trocar os pés pelas mãos, porque a torcida começa a cobrar o presidente, no caso lá a presidente, e aí o Palmeiras, a Leila se deu o luxo, inclusive, de romper com as torcidas organizadas. Eu critiquei muito a postura da torcida organizada aqui do Santos com relação a uma série de comportamentos, as principais torcidas, né? Que é muito nítido ali que existe uma relação muito boa da torcida com Marcelo Teixeira. Como é essa relação, ao que ponto ela chega, eu não sei. Mas eu sei que a Leila chegou, inclusive, a financiar carnaval da Mancha Verde. E, com o sucesso do time, ela se deu o luxo de parar, ela rompeu com a torcida organizada, e nada disso, por quê? Porque o trabalho, a gestão e o time dentro de campo não davam argumentos para o torcedor criticar. O Santos não, o Marcelo Teixeira depende da torcida organizada. No 6-0 de novo, estava eu no Morumbi, vi a torcida virar de costas, vi a torcida xingar o Guilherme, vi a torcida detonar o Kleber Xavier, e não teve um grito contra o presidente do clube, Marcelo Teixeira. Foi cobrar o clube a sangue 2 dias depois, né, na representação, naquela terça-feira, naquela invasão absurda no CT, num momento que o presidente estava na faculdade, na universidade, a diretoria não estava lá, só estava lá a comissão técnica e um determinado aspone da diretoria, né? Então, assim, Então, quando esse tipo de comportamento, você vê que existe uma parcimônia das principais torcidas organizadas do Santos, e que para o presidente é bom, porque se falta gestão ele precisa ser protegido, ou pelo menos não ter a chance de ser atacado e cobrado. Então o Abel, ele transforma, ele dá o que o Abel faz em termos esportivos no Palmeiras, ele chancela a boa gestão. Ele chancela uma gestão que queria caminhar para um lado profissional, um lado correto, etc. Mas
que nada disso poderia acontecer se os resultados não viessem. O Vojvoda pode ser um cara que faça algo similar, porque é similar. O Marcelo Teixeira não é a Leila, longe de ser. E o interesse dessa gestão não é tratar o Santos bem para que ele seja autossuficiente, para que o Santos volte aos seus dias de glórias. Não. O interesse de boa parte dessa gente, na minha visão, que comanda o Santos hoje, é se perpetuar no poder ou, se eventualmente vender, ganhar alguma coisa com isso. É a maneira como eu interpreto, e eu não falo de uma pessoa só, mas eu falo de uma gestão completa, que é muito mais do que apenas a figura do presidente. Mas é a maneira como eu vejo hoje. Então, claro, um sucesso do Vojvoda poderia chancelar uma gestão medonha. Poderia, claro, porque no fim do dia o que importa para o torcedor é a bola dentro do gol. Se o Santos fosse campeão da Libertadores com o Pérez, eu não sei se ele teria sido expulso do quadro associativo do clube. Como também, se o Santos não tivesse caído, eu não sei se o Rueda teria sido expulso do quadro associativo do clube. Então, assim, o resultado esportivo, ele demanda muito dessas questões. Mas meu ponto é, em que pese as minhas críticas, que aqui nesse canal, ganhando ou perdendo, continuarão a depender da postura dos dirigentes, das tomadas de decisões dos dirigentes, no fim do dia nós somos todos torcedores e queremos o Santos bem. E se o Vojvoda é o cara que pode causar uma revolução no clube, a ponto, inclusive, de mudar a cabeça dos santistas com relação à própria gestão do Marcelo Teixeira, se ninguém mais vai concordar comigo a partir de uma revolução e que ele melhore muito o Santos a ponto de fazer a gente voltar a sonhar ser campeão, e até mesmo a ganhar um título ano que vem, em algum momento, eu caguei. Porque no fim do dia o que importa é o Santos. Né? Então, nesse aspecto, eu vejo aqui no Vojvoda uma possibilidade de se causar uma revolução dentro do campo, mas que perdure. Porque ele é um cara que a gente não pode se esquecer que no Fortaleza recebeu convites mais de uma vez do próprio Santos, do Corinthians, do Grêmio, do São Paulo, de vários times, e sempre disse não. Sempre escolheu permanecer no projeto que ele estava. E ele não estava no Santos, ele estava num clube, com todo respeito ao Fortaleza, infinitamente menor. Claro, era um clube organizado. O Santos não pode só contar com o poder da sua camisa para manter um treinador como o Vojvoda por muito tempo. Ele tem que oferecer gestão. Mas ele pode ser a ponta desse iceberg para estruturar o clube de repente do campo para dentro. Sabe? É isso que eu espero que aconteça. E esse tipo de coisa aqui, esse tipo de momento que às vezes passa despercebido, esse tipo de treinamento, esse tipo de olhar, esse tipo de cuidado com o Sampaoli, com a categoria de base, com quem não tá jogando, a empolgação que vem. Claro, tudo isso precisa ser chancelado dentro do campo, nada disso vai se engrandecer se os resultados não vierem. Ele mesmo sabe, mas também a gente sabe que para ganhar um jogo de futebol, como qualquer esporte, você precisa atuar bem. E a gente também já viu, principalmente no jogo do Atlético Mineiro, uma evolução brutal tática com relação a tudo que o Santos vem fazendo há muito tempo atrás. Eu não lembro qual foi o último treinador que eu olhei e falei, nossa, o time do Santos está muito bem arrumado hoje. Talvez tenha sido o Cuca. Talvez desde aquela saída dele, e nem era um técnico que enchia os meus olhos tanto assim, mas é um bom técnico. Talvez desde aquela época a gente não olhasse e falasse, caramba, vimos um time, e o Vojvoda fez isso no segundo jogo, eu sei, teve 2 semanas livres para treinar, mas quantas semanas livres o Santos teve para treinar no passado, jogando um nível de competição baixíssimo com Carille, etc, e você não viu nada disso. Quantas semanas livres o Caixinha teve, o cara fez pré-temporada, o cara pegou o time no começo do ano para poder dar a cara dele, não conseguiu jamais entregar. O Kleber Xavier eu não vou nem cobrar, porque é o primeiro trabalho do cara, e tudo mais. Mas assim, só o fato dele estar ali, dele ter estado ali, é um absurdo completo. Mas isso é culpa, obviamente, da diretoria. Agora, o senhor Vojvoda, no segundo jogo, ele já nos deu possibilidade de sonhar com voos maiores. E nos treinamentos no dia a dia, ele mostra querer, mostra estar empolgado, mostra estar feliz e mostra determinado em conseguir esse resultado. Então, que seja
uma revolução do campo para dentro e não de dentro para o campo. A gente sempre espera, né, que boa gestão vai gerar um bom time, um bom técnico, né? O Santos não vai ser assim. Ou o Santos se estabelece com um profissional que consegue, dentro do campo, contaminar e fazer com que o Santos passe a ser gerido de uma melhor maneira a partir dos pedidos dele, porque ele vai se tornar tão grande que ele começa a ter força política ali dentro, ou o Santos, claro, precisa ser vendido e para um grande grupo que seja muito profissional, que seja muito competente, delegue muito bem, inteligente e que tenha muito investimento, tenha capacidade de investimento muito grande para o Santos voltar a sonhar com os melhores dias. Mas, de novo, eu acho que é muito cedo. Esse vídeo pode, daqui a 2 meses, envelhecer muito mal. O time do Santos caindo pelas tabelas e a gente dizendo, caralho, o Vojvoda, a gente se iludiu, o time tá jogando uma merda. Tomara que não. Tomara que não. Mas, de novo, não acredito que será assim. Não creio que será assim. Acho que a gente está caminhando meio que por linhas tortas, né? Porque ele nem era a primeira opção, cara, desses caras. Acho que por linhas tortas, de repente, a gente está encaminhando para voltar a ser um pouco mais atuantes e competitivos num cenário que está cada dia mais difícil. Vamos esperar, vamos aguardar, vamos torcer. E claro, no pós-jogo estarei aqui para comentar mais uma atuação. Amanhã eu volto, vamos ver se tem novidades sobre o Neymar. Então, para não perder, não sei nem que hora que eu vou publicar, não esquece de ativar o sininho aí para você receber a notificação no seu celular. Fechado? É isso, a gente vai conversando e até o próximo vídeo.